O que é uma linguagem de programação? Linguagem é um meio pelo qual comunicamos ideias, como um barco que te leva de uma ilha a outra. No caso dessa analogia, você seria a ideia, o barco a linguagem e ambas as ilhas seriam pessoas trocando uma ideia. Programação, por sua vez, é o ato de definir uma sequência de passos para alcançar um objetivo, tal qual a sequência de treino que Saitama seguiu à risca para se tornar a pessoa mais overpowered da existência. No contexto da informática, programar significa criar um conjunto de instruções para que o computador execute e gere um resultado útil, como uma mensagem Olá Mundo aparecendo na tela. Uma linguagem de programação, portanto, é o meio pelo qual transmitimos essas instruções para a máquina. Ela é a ferramenta que transforma nossos pensamentos em comandos que o computador consegue entender e processar. O texto escrito em uma linguagem de programação é chamado de código-fonte, ou simplesmente código. Assim como existem diversas linguagens humanas, também existem várias linguagens de programação, como C, C++, Ruby, Python, Java, JavaScript, HTML. Brincadeira, HTML não é linguagem de programação, eu sei, relaxa. E, assim como um monte de coisas na vida, para facilitar nosso entendimento, as linguagens de programação podem ser classificadas, subclassificadas, sub-subclassificadas e por aí vai. Essas classificações podem seguir diferentes critérios, como paradigma de programação, estrutura de tipos, grau de abstração ou outros. Por exemplo, se olharmos pelo grau de abstração, isto é, o quanto uma linguagem se distancia daquilo que é compreendido diretamente pelo hardware e se aproxima daquilo que um ser humano, como você, consegue entender. Caso você não seja um ser humano, peço desculpas pela falta de inclusão, prometo melhorar. Só um parêntese aqui para quem for bem leigo mesmo no assunto informática. Hardware é a parte física do computador, como monitor, teclado, processador e todos os componentes que você pode tocar. Software é o que faz o computador funcionar. São os programas e aplicativos que dizem ao hardware o que fazer, como o sistema operacional e o campo minado do Windows que eu sei que tu se amarra. Para quem tem um computador problemático e explode com facilidade, hardware é a parte que você chuta e software é a parte que você xinga. Vi isso em um comentário no Facebook uma vez. Fechando parêntese agora. Seguindo pelo grau de abstração, as linguagens costumam ser separadas em 3 tipos. Linguagem de máquina. São instruções que o processador entende e executa diretamente. O problema? Não são portáveis entre diferentes sistemas e são um pesadelo para depurar. Não ser portável significa que um código feito para rodar em um hardware específico não vai funcionar direito em outro com especificações diferentes. Seria como tentar vestir o Superman com as roupas da Hello Kitty ou vice-versa. Simplesmente não encaixa. Já difícil de depurar significa que encontrar e corrigir erros é uma tarefa tão tranquila quanto resolver um cubo mágico de olhos vendados embaixo d'água. Ok, tô exagerando um pouco, mas não é fácil não. Linguagem de montagem. Um pouco mais compreensível para humanos, mas ainda longe de ser amigável. Além disso, não tem muita portabilidade. Caráter ou característica de ser portável, caso tenha faltado a essa aula. Continua não sendo muito portável. Linguagem de alto nível. Essas linguagens abstraem os detalhes de hardware, tornando o código portátil e bem mais fácil de entender, principalmente se você tiver um leve conhecimento de inglês, porque, convenhamos, praticamente todas elas foram feitas pensando nesse idioma. E, claro, há todo um processo de tradução, por assim dizer, que transforma as linhas de texto do código em uma sequência de zeros e uns, que os computadores atuais entendem como sinais elétricos representando 2 estados, desligado e ligado, respectivamente, yin e yang. Assim como nós, falantes de PTBR, usamos um alfabeto com as letras de A a Z para formar palavras e, consequentemente, frases, as máquinas têm 0 e 1 como seu alfabeto básico. Mas vale lembrar, existem diferentes linguagens de máquina, pois cada processador tem sua própria arquitetura e conjunto de instruções. Isto é, a mesma sequência de zeros e uns pode ter significados completamente diferentes dependendo do processador. Em suma, tanto faz se você programa em uma linguagem de alto nível, em uma linguagem de montagem ou diretamente em linguagem de máquina, seu insano. No final, tudo acaba se convertendo nesta última. Essa conversão se dá por meio de um programa. No caso das linguagens de montagem, quem faz isso é o montador. E no caso das linguagens de alto nível, é o compilador ou interpretador, dependendo do caso. De modo que as linguagens de alto nível podem ser divididas em compiladas e interpretadas. Linguagens compiladas são aquelas em que o código-fonte é convertido de uma vez para código de máquina por um compilador antes da execução. O resultado é um arquivo executável que pode rodar diretamente no computador. Exemplos: C, C++ e Rust. Linguagens interpretadas são aquelas em que o código é traduzido e executado linha
por linha por um interpretador, sem precisar de um arquivo compilado. Isso permite mais flexibilidade, mas pode ser mais lento. Exemplos: Python, JavaScript e PHP. Mas claro que nem tudo é tão preto no branco assim. Também existem linguagens que são de certo modo híbridas nesse sentido, como o Javão, por exemplo. Ele usa uma abordagem mista. O código é primeiro traduzido para um formato intermediário e depois executado por uma máquina virtual, a Java Virtual Machine, ou JVM para os íntimos. Até pode-se dizer que o próprio Python possui uma leve nuance de ser híbrido. Tal como em qualquer linguagem, ao analisarmos um código escrito em uma linguagem de programação, podemos observar dois aspectos principais. O primeiro, e talvez mais evidente, é a sintaxe. Ela representa a superfície da linguagem, ou seja, a forma como os comandos são escritos. É um conjunto de regras que define quais símbolos e combinações são válidos para que o código seja considerado correto. O segundo aspecto é a semântica, que trata do significado por trás dessas combinações de símbolos. É nela que reside a lógica do código e sua real intenção. Erros de sintaxe costumam ser mais fáceis de identificar e corrigir, já que muitos editores de código destacam esses erros automaticamente. Já erros de semântica podem ser bem mais traiçoeiros, pois o código pode estar escrito corretamente, mas não fazer o que você esperava. As linguagens de programação são a ponte entre o pensamento do programador e a capacidade do computador de executar tarefas. Cada linguagem tem suas peculiaridades, mas independentemente de suas diferenças, todas compartilham o mesmo objetivo: transformar ideias em ações. O mais importante é entender a lógica por trás de cada linha de código e saber escolher a linguagem que melhor se encaixa na solução do problema. Tipo escolher um Pokémon do tipo água para apagar o fogo no rabo de um Pokémon do tipo fogo. Espero ter ajudado. Ah, e respondendo a pergunta, computador fala? Defina falar. Se falar significa produzir sons compreensíveis, então depende do hardware. Se falar significa transmitir informações, então toda linha de código é um grito. Se falar significa ser ouvido e compreendido, bem, nem os humanos falam de verdade. What? O silêncio também é comunicação. Ok, agora eu tô preocupado.